Então, vamos fazer um pequeno resumo da Parashá Bereshit, que a gente fez a leitura pela manhã. Então vamos fazer um pequeno resumo e entrar na explicação, naquilo que a gente vai refletir hoje. Então a Torá, nessa Parashá, que contém 146 versículos, 146 psukim, e que vai de Bereshit, de Gênesis 1 até o capítulo 6, verso 8, começa declarando Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz, né? O princípio criou Elohim, o céu e a terra, e também fala que a terra estava num estado de torro e vavorro, ou torro e borro. Então, segundo a Torá, a criação se realizou em um processo ou uma sequência, abre aspas, 6 dias, fecha aspas. Porque isso não deve ser entendido literalmente, tá? E havendo um cessar no 7º dia, também, 7º dia, entre aspas. A Torá expõe o que foi feito, o que ocorreu dentro de cada etapa. Poderíamos entender, a princípio, esses dias como etapas onde foram ocorrendo gradativamente as realizações dentro da existência. E a Torá, no primeiro dia, a Torá fala do surgimento da luz. No segundo dia, o surgimento do firmamento, a Torá chama de Raquia, que separava, ou foi para separar entre águas e águas. No terceiro, houve a reunião das águas num só lugar, permitindo que a terra ficasse visível, ou a porção seca. No quarto dia da criação, houve o estabelecimento do sol, da lua no céu. No quinto dia, houve também a criação de vida no mar e das aves. E no sexto dia, criação dos répteis. E por último, a criação do ser humano. E no 7º dia, a Torá fala, Vayachal Elohim bayom hashevi'i melachto asher asa. E Elohim concluiu no 7º dia a sua obra que fizeram. Então, isso aqui é um resumo que a gente está fazendo do Pshat, tá? Do nível simples do literal. Então, a Torá relata também, ainda nessa Parashá, a nomeação dos animais feitas por Adão, da criação de Havá, de Eva, também da sedução do Nahash, e também da desobediência de Havá e Adão, e também da maldição que foi emitida sobre o Nahash, sobre Havá, sobre Adão. Também expõe a expulsão do Gan Eden e a proibição de comer da árvore da vida, tá? Depois da expulsão. Apresenta também o nascimento de Caim e Hevel e o assassinato praticado por Caim e a sua expulsão de diante da face da terra. A Torá fala que ele foi expulso diante de Adamá. E isso tem explicações importantes a respeito, mas não é o caso aqui. Nessa Parashá também é narrado o nascimento de Shet e outros. Assim, houve uma multiplicação de seres humanos e houve 10 gerações desde Adão a Noa, com destaque para Hanor e Metushelah, que foram justos. Contudo, a maioria se inclinou para o mal, praticando imoralidade e violência. E a Parashá termina com a assertiva que Noa encontrou graça aos olhos de Hashem. Venoa matzachen beinei Hashem. Tá? Então, um pequeno resumo para a gente poder iniciar. O que acontece? Para a gente poder estudar a Torá, para que possamos nos aproximar dessa obra adequadamente, é preciso termos em mente algumas premissas que tinham também os sábios cabalistas antigos, tá?
na sua abordagem da Torá. Então, eles tinham algumas premissas. E uma das coisas que a gente precisa entender em relação à Torá é que a Torá ela tem várias camadas, tá? É como se a Torá fosse uma matriz de intelecções. Então, por conta disso, a gente vai falar um pouco hoje sobre comunicação no decorrer do nosso estudo, no decorrer das nossas análises, e isso gera alguns problemas. Por quê? Porque quando você tem algo que é polissêmico, vem um e encontra um significado. Aí vem outro, que está no nível de consciência mais elevado, e encontra outro significado. E vem outro que está no nível mais elevado do nível de consciência e encontra outro significado mais profundo. E vem outro, e assim sucessivamente. Só que muitas vezes, aquele primeiro que está no nível de consciência mais baixo, que encontrou algum significado e que não consegue ver além daquele significado que ele encontrou, ele quer limitar a coisa àquele nível de consciência ou àquele nível de percepção. Isso acontece bastante. Então ele diz, não, é só de acordo com esse significado aqui que eu encontrei, não há nada mais. Quer dizer, baseando-se em quê? Baseando em que ele não pode ver além daquilo que ele viu. Então, ele toma isso como premissa para rejeitar todas as outras interpretações. Tá? Então, o que acontece? Em Números Rabá, os sábios, eles disseram algo importante, que é o seguinte: Yesh Shiv'im Panim Batorá. A Torá tem 70 faces, ou na Torá há 70 faces. O que eles quiseram dizer por meio disso? Alguns explicam que isso quer dizer que a Torá pode ser vista por diferentes ângulos, tá? A mesma Torá, a mesma sabedoria pode ser vista por diferentes ângulos. Justamente, o Dan está falando aqui uma coisa corretíssima, acaba se tornando um dogma. Justamente, dentro do contexto da sabedoria, os cabalistas eles tomaram muito cuidado para não fazer de uma interpretação um dogma, tá? Porque isso você acaba engessando a possibilidade de encontrar novos significados mais profundos, tá? Então, isso faz com que as pessoas se apeguem a determinadas interpretações que, para elas, lhes parece mais razoável, tá? E aí acaba tentando limitar a coisa por conta disso. Então, dentro do contexto do nível todo, da tradição que busca interpretar a Torá a partir de um prisma mais elevado, sem desprezar os outros, mas sempre buscando chegar cada vez mais próximo da essência, se podemos dizer assim. Tá? Então, eles buscaram tomar esse cuidado. Então, o que acontece? Outros interpretam essa sentença, de que há na Torá 70 faces, como 70 como um número, não 70 literalmente, mas seria que há uma possibilidade incontável de interpretação, tá? Ou seja, as nuances são muitas, a sabedoria é ilimitada e, de acordo com o nível de consciência da pessoa, à medida que a pessoa vai avançando, novos significados vão sendo encontrados, ela vai percebendo outras coisas que não percebia antes, no nível de consciência anterior. Então, é muito importante a gente ter isso assentado. Tá? A Torá é polissêmica. Então, não se pode limitar essa obra. E o que acaba acontecendo? As pessoas têm contato com um texto traduzido, não é, de uma tradição muito antiga, que foi posta por escrito e numa linguagem não tão acessível, tá? E as pessoas acabam tendo uma familiaridade com esse texto traduzido. E a partir disso se apegam a esse texto traduzido. E começam a interpretar em cima desse texto traduzido. Então o que acontece? Como eu falei na parte da manhã,
o idioma hebraico, ele é muito rico. Quer dizer, você tem em cada letra múltiplos significados, em cada letra. Então essas letras vão se combinar para formar palavras, né? E essas palavras vão se combinar para formar textos. E essas letras, ademais dos seus múltiplos significados, também têm valores numéricos. Então você tem aí toda uma ciência, todo um campo de estudo que vai se dedicar a essa questão de interpretação do valor numérico das palavras e de encontrar palavras equivalentes e ver a mensagem implícita ali, né? A ciência que a gente conhece como gematria, ou campo de estudo, alguns chamam de gemátria, como queira. Então, você vai ter nesse campo também uma série de interpretações feitas tendo isso como base. Então, não dá para você fazer uma gematria ou uma gematria em português. Tá? Não dá para você ver o significado das letras hebraicas quando você traduz em português. Quer dizer, em português você fica impossibilitado de fazer isso. Tá? E alguém pode dizer assim, mas e a mensagem central? Bom, a mensagem central foi passada em um código. Não é isso? A gente vai falar um pouco sobre comunicação logo mais, e a gente vai entender isso. Toda mensagem se vale de um código, né? Aquele que vai transmitir a mensagem vai se valer de um código. Então, o código foi um idioma. Então, reclama com aquele que passou nesse idioma, né? E não passou em outra língua. Então, assim, há aqueles que divergem, falam, não, isso não implica em nada. Então, são variadas opiniões, cada um com a sua. O que tem que ser avaliado é onde se baseia cada uma delas e fazer as análises requeridas e chegar às conclusões, se possível, tá? Então, não estou aqui também para estabelecer qual é a opinião certa ou qual é a opinião errada. Cada um é responsável por si e deve analisar e fazer aquilo que é devido para alguém que estuda com honestidade, né? E não essa desonestidade que a gente tem visto hoje em dia, onde a interpretação é feita a partir daquilo que eu já acredito. Então, tem interpretação e não tem análise nenhuma. Tem a busca por justificar aquilo que eu já acredito. Então, a pessoa já está fechada desde o início e parte para a investigação. Que investigação é essa? Isso é desonestidade intelectual, né? Então, isso está acontecendo aos montes. Então, não vale a pena ficar perdendo tempo com isso. Então, o que acontece? Eu quero também ler um texto que aparece na tradição cabalística, que nos traz também a perspectiva de mais um sábio a respeito da Torá, tá? Então, Rabi Elazar faz um comentário sobre o texto de Iov, texto de Jó, capítulo 28, verso 13, onde diz o seguinte: o homem não conhece a ordem dela. Então, a partir desse passuco, desse texto que aparece em Jó 28, 13, o Rabi Elazar ele diz o seguinte: as várias seções da Torá não foram dadas em sua ordem correta. Por quê? Pois se tivessem sido dadas em sua ordem certa, o que tem? Qualquer pessoa que as lê seria capaz de ressuscitar os mortos e fazer milagres. Por esta razão, a ordem e o arranjo correto da Torá foram ocultos e são do conhecimento só do Santíssimo Bendito seja Ele, de quem está escrito em Ishaiah, Isaías 44, verso 7. E quem, como eu, chamará e o anunciará, e o porá em ordem para mim. Midrash Terrilim. Então, segundo esse sábio, as seções da Torá não estão na ordem correta, tá? Então, quer dizer, segundo ele, se fosse sido dado na ordem correta, qualquer um que lesse poderia produzir milagres. Então, poderia interferir na realidade, tá? Ou nesse nível da realidade onde nós estamos, ou em outros níveis e tal. Então, o que acontece? Você tem uma técnica de interpretação chamada Tseruf, onde há uma reordenação das letras que constituem uma palavra. E, a partir disso, se faz alguma interpretação ou se tira algum aprendizado, tá? Baseado nessa premissa que a Torá, ela não foi dada na sua ordem correta, tá? Então, tem essa outra premissa. Agora, uma outra coisa importante, antes da gente iniciar, que a gente precisa destacar,
que aparece no comentário do Rebbe Nachman, conhecido como Nachmanides, seu nome é Moshe Ben Nachman. Ele diz o seguinte, no prólogo do seu ilustre comentário da Torá: nós possuímos uma tradição autêntica mostrando que a Torá inteira consiste de nomes divinos, e que as palavras que lemos podem ser divididas de maneiras bem diferentes, de modo a formar nomes ocultos. A afirmação, na Agadá, no sentido de que a Torá foi originalmente escrita em fogo preto sobre fogo branco, obviamente confirma a nossa opinião de que tornou possível lê-la ou como uma sequência de nomes secretos, tá? Al-Derech Hashemot, ou da forma tradicional como história e mandamentos. Assim, a Torá dada a Moshe foi dividida em palavras de forma tal a ser lida como mandamentos divinos, mas, ao mesmo tempo, recebeu ele a tradição oral, de acordo com a qual era mister lê-la como uma sequência de nomes. Tá? Outro comentário, dessa vez do Ezra Ben Shlomo, contemporâneo de Nachman, ele diz o seguinte: ele faz um comentário de uma passagem do Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, onde é dito o seguinte, que a palavra Or, a palavra luz, ocorre 5 vezes no relato do primeiro dia da criação, correspondendo a quê? Segundo ele, aos 5 rolos da Torá. Ezra expressa o seguinte: como vão longe as palavras desse sábio? Suas palavras são de fato verdadeiras, pois os 5 livros ou divisões da Torá são o nome do santo, bendito seja ele. Isso aparece no comentário de Ezra Ben Shlomo, comentário Zagadot Talmud. Então, um outro comentário a respeito da Torá. Agora, um texto que eu acho muito importante de se ter também presente é o texto que aparece no Zohar, na seção 3, 152a, que diz o seguinte: Rabi Shimon disse: ai do homem que considera a Torá um livro de contos e coisas profanas. Se assim fosse, mesmo hoje seríamos capazes de escrever uma Torá tratando de tais assuntos, ou melhor até. No que se refere às coisas mundanas, os reis e príncipes do mundo possuem materiais mais valiosos. Podíamos usar como modelo para redigir uma Torá desse tipo. Mas na realidade as palavras da Torá são bem mais elevadas e tratam de quê? De mistérios mais elevados. Mesmo quando os anjos descem à terra, no caso para executar uma missão, eles se vestem com trajes desse mundo, e se não o fizessem, não poderiam sobreviver neste mundo e o mundo não os suportaria. E isto é verdade no que se refere aos anjos, tanto mais em relação à Torá, por meio da qual ele criou os anjos e todos os mundos, e por meio do qual tudo subsiste. Quando ela desce à terra, como o mundo a suportaria se não se vestissem trajes terrestres? Os contos da Torá são apenas seus trajes externos. Se alguém quer supor que a Torá é o traje e nada mais, deixe que se entregue ao fantasma. Um tal homem não terá parte no mundo vindouro. E é por isso que Davi diz no livro de Teilim, Sefer Teilim 119, verso 118, Gal Einai habita Niflaot Mitoraterra, abre os meus olhos para que eu contemple o que? Niflaot, as coisas transcendentes da tua Torá. Niflaot vem de falar algo transcendente. Ou seja, aquilo que está por trás dos trajes da Torá. Venham e vejam, há trajes que cada um vê, e quando os tolos veem um homem em trajes que lhe parecem belos, então já não olham mais de perto. Porém, mais importante que o traje é o corpo, e mais importante do que o corpo é a alma. Da mesma forma, a Torá possui um corpo que consiste nos mandamentos e ordenações da Torá, que são denominados Gufei Torá, corpos da Torá. Este corpo é revestido de trajes que consistem em histórias mundanas. Todos só veem os trajes, que é a parte narrativa da Torá. Eles nada mais sabem e deixam de ver o que está por trás dos trajes. Aqueles que sabem mais, veem não apenas o traje, mas também o corpo que está por debaixo dele. Mas os verdadeiros sábios, servos do Rei Supremo, aqueles que estiveram ao pé do Monte Sinai, olham somente para a alma, que é a verdadeira base de toda a Torá, e um dia, de certo, lhe será dado a entrever a alma mais íntima da Torá. A Torá necessita de uma vestimenta externa, que consiste de narrativas, assim como o vinho, se quer conservá-lo, necessita de uma jarra, mas é sempre preciso penetrar até o segredo que está por trás dela. Então, são alguns textos importantes. Eu não vou aqui fazer uma exposição dos mesmos, nem uma análise.
eu já dei um curso sobre isso, mas eu quero só deixar esses textos como introdução para a gente poder ter em mente que quando um sábio cabalista ele se aproxima do texto da Torá, ele tem algumas premissas, tá? Das quais ele parte para poder interpretar esse texto. Então, muitas pessoas, elas agarram às vezes comentários feitos ou deixados por esses sábios, que interpretaram a Torá no nível mais profundo, buscaram decifrar e decodificar a Torá, partindo da premissa que a Torá é um código, né? A Torá, ela foi recebida por Moshe, essa instrução, essa sabedoria foi recebida, Moshe ascendeu de nível de consciência, se pôs num patamar espiritual, onde pudesse receber essa instrução. A gente vai falar sobre isso hoje, onde seres humanos conseguem alcançar determinado nível de consciência e conseguem receber do Criador mensagens para toda a humanidade, para ajudar os outros seres humanos que perderam essa capacidade de se comunicar ou de interpretar as mensagens que o Criador lhes envia, tá? A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. Então, entende-se, dentro desse contexto, dessa tradição, que esse código deve ser decifrado de maneira bem cautelosa e que está contido aí segredos inimagináveis. E que o ser humano, a partir do momento que ele começa a tomar consciência, tá, de si mesmo, de quem ele é, por que ele existe, para que ele foi criado, de onde ele veio, e começa a buscar respostas para isso, quando ele se depara com a sabedoria, o que acontece? A sabedoria começa a trazer para ele o quê? Essas respostas. Tá? Então, como a sabedoria ela está vestida, tá, com várias capas, essas capas elas acabam, de uma certa forma, confundindo aqueles que estão no baixo nível de consciência, porque eles não têm a capacidade de ver além. Eles precisam de outra pessoa que consegue ver além, que já ascendeu de nível de consciência, que já está num patamar que lhe permite ver de maneira mais profunda, que lhe permite ver de uma maneira mais clara as coisas e lhe transmita. Tá? Então, isso é uma questão de quê? De aperfeiçoamento. Isso é uma questão de nível de consciência. Então, dentro da sabedoria não funciona assim. Eu quero e eu vou. Não, você quer, então você precisa saber quais são os meios para que você possa ter acesso. Não adianta você querer arrombar a porta. Não adianta você querer dar um bico na porta. Você vai ter que passar pelo processo de depuração. Então as pessoas, elas não querem trabalhar as suas virtudes, as pessoas elas não querem corrigir seus defeitos de caráter e as pessoas ao mesmo tempo querem sabedoria. Sabe quando elas vão conseguir sabedoria? Nunca. Tá? E por mais que ouçam sábios, por mais que leiam livros deixados por sábios, a única coisa que vai acontecer é que elas vão distorcer. Tá? Por quê? Porque esses mesmos defeitos de caráter não vão permitir que essas pessoas entendam as coisas com clareza. Porque porque é o desenvolvimento das nossas virtudes que clareia a nossa percepção, que clareia a nossa mente e nos permite entender de maneira cada vez mais profunda e de maneira cada vez mais límpida aquilo que foi deixado por outros sábios do passado. Deu para entender? Então, se a pessoa quiser burlar isso, quiser pegar um atalho, ela não vai conseguir absolutamente nada. Apenas complicações. Para si e para aqueles que, ulteriormente, estarão ouvindo essa pessoa. E isso tem aos montes, infelizmente. Tá? Pessoas que querem pegar atalho. Então, com atalho, não vai dar para chegar. Então, há um trabalho a se fazer, e esse trabalho começa com a pessoa conhecendo a si mesma, entrando na sua própria verdade, tá? Entrando na sua própria alma, fazendo um diagnóstico próprio, encontrando alguém que possa lhe ajudar a ela fazer esse diagnóstico. Então, a partir do momento que ela já tem consciência de quais são as qualidades que ela tem, de quais são os defeitos que ela tem, então começa um trabalho de correção disso. E para isso tem que se estudar cada uma das virtudes, cada um dos defeitos, e esse estudo dará para a pessoa a possibilidade de escolher trabalhá-los, de poder corrigir isso daí. E a partir de então ela começa um processo de ascensão pelos degraus ou pelos graus da espiritualidade. E a partir do momento que ela vai ascendendo, mais luz vai se revelando na sua alma. E mais ela consegue enxergar as mensagens que o Criador envia para ela.
tá? Ela começa a ter a capacidade de decifrar essas mensagens. E essa capacidade aumenta à medida que ela vai ascendendo, tá? Então, em primeiro lugar, para a gente iniciar, tem um conceito, tá? Importantíssimo dentro da tradição da sabedoria interna da Torá, dentro da tradição dos segredos da existência, que é o conceito denominado Ratson. Tá? Ratson é traduzido como vontade. Então, temos na tradição cabalística esse conceito, muito relevante esse conceito, tá? E a gente precisa entendê-lo. E essa palavra Ratson, ela vem da raiz Ratzah. Ratzah, em hebraico, pode ser traduzido de várias maneiras. Uma delas é estar satisfeito com, outra estar bem disposto em relação a alguém, no caso. Tratar favoravelmente, estar satisfeito com, ser favorável a, tá? Então, a palavra Ratson pode ser traduzida como prazer, deleite, favor, boa vontade, aceitação, tá? Pode ser traduzida dessas variadas maneiras. Então, a maneira mais comumente traduzida é vontade, tá? Então, a palavra vontade, ela vem do latim voluntas, que em latim significa prazer, vontade, desejo, ânimo. E essa, por sua vez, vem de volere, que quer dizer querer. Então, quando falamos de vontade, estamos falando de querer. Desde tempos remotos, os seres humanos, aqueles que mais se destacaram nas gerações anteriores, têm levantado perguntas do tipo: o que é o universo? Quem o criou? Por que o criou? Para que finalidade o criou? De que maneira o criou? Através de que o criou? Então, como funcionam as coisas dentro da realidade? E falamos de universo, e muitos falaram de multiverso, né? De várias outras realidades não captáveis pelos 5 sentidos, mas que podem ser captados esses outros universos, essas outras realidades ou níveis da mesma realidade, através de outras faculdades humanas. Então, nós vamos encontrar isso em muitos ensinamentos de filósofos antigos e sábios antigos. Então, várias tradições abarcam esses ensinamentos de que a realidade não está constituída só desse nível físico, mas está constituída de vários níveis e há uma estrutura, desde o mais sutil até o mais denso, tá? Até o mais rústico. Então, à medida que a gente vai ascendendo nessa estrutura da realidade, as coisas vão ficando cada vez mais sutis, mais aperfeiçoadas, tá? E mais, de uma certa forma, carentes de imperfeição. Quer dizer, há uma escala de imperfeição, desde o mais denso, e quando a gente vai subindo, essa imperfeição vai desaparecendo, pouco a pouco, até chegarmos a um grau onde a perfeição está estabelecida, tá? Então, para muitos pensadores do passado, e muitos sábios, e até filósofos, o universo, ou os variados níveis da realidade, não são obra do acaso. Quer dizer, esse universo, ou esse multiverso, não surgiu por si mesmo, tá? Mas ele é fruto do querer de alguém, tá? Porque perceberam eles uma intencionalidade em tudo o que há na criação, uma objetividade, que as coisas têm finalidade, que elas foram criadas e quando você examina acuradamente as coisas dentro da realidade, você vai ver que elas servem a uma finalidade, que elas têm, ao mesmo tempo, capacidades e limitações. E essas capacidades lhes permitem a essas coisas dentro da realidade cumprir determinadas tarefas e as impedem de cumprir outras. Então, essas coisas têm uma constituição, têm elementos que as constituem, e esses elementos
tiveram que ser selecionados por alguém, escolhidos por alguém e unidos para, como resultado, gerar aquela coisa ou aquele referente. Então, e esses elementos que foram selecionados e unidos, eles causam que aquela coisa seja de uma maneira e não de outras maneiras. Então, percebe-se aí uma inteligência funcionando, selecionando. Isso daqui vai ser constituído por esses elementos. E esses elementos vão fazer com que isso seja desta maneira, e essa maneira vai permitir essa forma que esse referente vai ter por conta desses elementos, vai permitir que esse referente exerça tal função, ou tais funções. Tá? Então, perceberam uma inteligência por trás de tudo que há na criação. Então, só que, por que esse alguém fez isso tudo? Não é? Por quê? Então, o que acontece? Dentro dessa linha, desse viés do conceito de Erasson, quando nós observamos ao nosso redor, percebemos que a realidade atravessou o mesmo processo. Que processo é esse? O processo de quando você olha, quando o homem vai construir alguma coisa. Tá? Quando o homem vai construir uma casa, quais são as etapas? Né? Quando o homem vai construir uma casa, ou quando ele vai pavimentar uma rua, ou quando ele vai construir uma fábrica, ou implementar uma tarefa simples como escrever uma carta, ou escrever um livro, ou escrever um poema, tá? Ou pintar um quadro. Qual é o processo? Tá? Qual é o processo? Porque a partir de captar esse processo que acontece com o ser humano, nós vamos poder captar ou fazer uma analogia com o que se deu na criação, tá? Da realidade. Então, o que acontece? Nós temos aí uma certa ordem, tá? Nós temos uma certa ordem, nós temos algumas etapas que devem ser identificadas. Então, quais são essas etapas? Em primeiro lugar, quando antes de alguém implementar alguma coisa, antes que algo se cristalize, o que precede essa cristalização? Por exemplo, você tem uma casa construída, mas antes dessa casa estar construída, o que ocorreu? Quais foram as etapas precedentes? Então, em primeiro lugar, você tem a vontade de fazer. Tá? Nada é feito sem essa vontade inicial. Quer dizer, alguém quis construir essa casa. Tá? Alguém quis. Agora, alguém falou assim, mas se um pedreiro construiu a casa, alguém quis construir uma casa, mas ele não tem a condição de construir. Mas ele contratou alguém para construir. Bom, continua havendo uma vontade. Tá? Alguém quis uma casa, só que quando ele perguntou como eu vou fazer essa casa, eu sei fazer uma casa? Não, então eu vou contratar alguém. Mas aquele contrato, ou seja, o contratar alguém, está dentro do quê? Da busca por levar aquela vontade à concretização, por cristalizar aquela vontade, ou por satisfazer aquela vontade. Tá? Então, essa é a primeira etapa, o querer. Tá? A segunda etapa é a etapa do pensamento. Quer dizer, eu quero construir um prédio. Né? Então, esse é o querer, a primeira coisa. Agora, como que eu vou construir? Como que vai ser esse prédio? Quantos andares esse prédio vai ter? Não é isso? Como que vai ser? Qual vai ser o tamanho dos cômodos desse prédio? Tá? Como vai ser o abastecimento de energia? Como que vai ser o abastecimento de água? Tudo isso, tá? Então, isso aí já está no campo do pensamento. Tá? Quem eu vou contratar como arquiteto, como engenheiro, qual a empresa, eu vou contratar uma empresa para fazer tudo isso, quanto que isso vai custar, aonde eu vou e tal. Tudo isso está no campo do pensamento. Por que eu vou fazer esse prédio? É para minha
família morar, ou para os meus amigos, ou é para alugar para outras pessoas, tá? O motivo é para eu ter uma renda financeira, pode ser, né? Ou o motivo é porque eu quero abrigar pessoas que estão sem moradia. Isso tudo é o campo do pensamento, tá? E a terceira etapa, estamos falando de 3 etapas dentro de um nível geral, é a realização da ideia, isto é, a sua execução, tá? Agora, é importante entendermos a ideia de capacidade e vontade, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Em todos os casos, a vontade implica alcançar um objetivo determinado, tá? Quer dizer, se há uma vontade, há um querer, aí vai haver também um objetivo, tá? Então, sendo esse objetivo o fator fundamental da limitação da vontade. Então, quer dizer, se tem uma vontade e vai ter um objetivo, não é? O que vai acontecer? Esse objetivo, ele vai, de uma certa forma, limitar a vontade, tá? Mas isso já vai ficar claro. Por exemplo, um engenheiro, tá? Um engenheiro que quis construir, tá? Uma ponte estreita e a construiu conforme essa finalidade, tá? O objetivo dele, ele quis construir uma ponte estreita e ele construiu essa ponte de acordo com essa finalidade. Ainda que ele possuísse a capacidade para fazer uma ponte muito maior, tá? Então, mas havia uma meta e essa meta limitou a sua capacidade de fazer uma ponte muito maior. Ele queria fazer uma ponte estreita por alguma finalidade, né? Essa ponte estreita teria algum objetivo. Mas houve uma limitação da sua capacidade. Então, o que acontece? Em síntese, de acordo com a sua ação, em primeiro lugar, não podemos conhecer, de acordo com a sua ação, podemos conhecer a vontade do indivíduo, tá? Quer dizer, se ele construiu uma ponte estreita, essa era a sua vontade, tá? Então, através da sua ação, podemos conhecer qual foi a vontade. Teve uma vontade que precedeu aquela ação, tá? Não há nenhuma ação que não seja precedida por uma vontade. Se eu pego aqui o copo d'água e bebo, é porque houve uma vontade de eu beber água, tá? Se não houvesse vontade, eu não ia beber essa água. E depois dessa vontade, eu pensei, como que eu vou fazer para poder saciar a minha sede? Então, eu vi que tem um copo aqui, eu dei uma ordem para a minha mão, peguei o copo e bebi essa água, tá? Então, através desse beber a água, vocês percebem que havia uma vontade que precedeu essa ação, tá? O que acontece? Então, pela ação, se pode conhecer a vontade do indivíduo. Segundo lugar, através dos seus atos, não podemos reconhecer a magnitude do seu potencial, tá? E a sua capacidade. Por quê? Porque se você vê aquela ponte estreita, você não pode deduzir disso, que esse engenheiro só tinha a capacidade de fazer essa ponte estreita, tá? Então, quer dizer, ele limitou a sua capacidade para fazer aquela ponte estreita. A mesma coisa se alguém chama um pedreiro para fazer apenas um cômodo, tá? Porque ela quer rapidamente sair do aluguel e ela chama um pedreiro e aquele pedreiro faz o cômodo que ela pede, um cômodo só, faz um pequeno banheiro agregado e isso faz só aquele cômodo com aquele banheiro. A partir disso não se pode deduzir que aquele pedreiro só tem a capacidade de fazer aquele cômodo com banheiro, tá? Mas, de acordo com as condições da pessoa e a finalidade, de acordo com aquela situação e o contexto, ele se limitou àquilo. Mas não se pode deduzir daí que ele tem só a capacidade para fazer aquilo, tá? C. O objetivo ou a finalidade que se deseja alcançar por meio de seu trabalho são os que limitam sua vontade e sua ação. Então, quer dizer, havia uma limitação no caso desse pedreiro, né, desde o início, e ele teve que se limitar a fazer esses 2 cômodos, até porque os recursos que a pessoa que o contratou tinha eram escassos
e só tinha material justamente para fazer aquilo dali. Então, ele se limitou a fazer aquilo que foi pedido, tá? Mas a sua capacidade é muito maior. Mas aqui vale colocar em relevo a questão de que o objetivo ao qual você quer alcançar pode impor limitação à vontade, tá? Agora, devemos entender dois aspectos da vontade, tá? Em primeiro lugar, foi posto em voga dois aspectos da vontade. Primeiro, o que a pessoa poderia ter desejado. 2. O que a pessoa, na realidade, quis fazer. O primeiro aspecto é o máximo ao que pode chegar uma pessoa, isto é, o máximo de sua capacidade. O segundo é a sua capacidade limitada, isto é, o que realizou na prática. Não é tudo o que poderia ter feito em potencial, conforme sua capacidade. Então, o que acontece? Até agora, a gente está vendo no campo humano, tá? E vamos usar isso como base para a gente entender a partir do campo divino, tá? Vamos entender dentro do contexto da criação ou do surgimento dos níveis da realidade. O que acontece? O mundo, e é importante entender que a palavra mundo, em hebraico, chamado de olam, esse termo está relacionado com a raiz constituída pelas letras Ain, Lamed e Mem. Alguns leem Alam. Que no grau Nifal, do tempo perfeito, com a forma Nelam, ou alguns leem Nelam, significa ser escondido, ocultado. O que acontece? Quando a gente fala de mundo, ou mundos, ou lamot, em hebraico, nós estamos falando de níveis de ocultação. O que isso quer dizer? Que como nós temos variados mundos, segundo a tradição da Kabbalah, segundo essa tradição antiga, esses mundos, cada um deles, desde o mais sutil até o mais denso, ou mais rústico, eles atuam como vestimentas ou como meios de ocultação, tá, da luz divina. Então, em cada nível da realidade você vai ter revelações diferentes da luz que emana do ilimitado. Tá? Então, como o Olam está relacionado com a ideia de ocultação, então, à medida que nós vamos descendo nos níveis da realidade, nós vamos tendo cada vez menos luz revelada. E até chegar a um nível onde a luz chega de uma maneira muito ínfima, tá? E isso causa alguns problemas, mas isso tem uma finalidade também. Nós temos que ir clareando por que é assim, e não de outra maneira. Por que não há luz em todos os mundos? Mas será que a ideia é de que continue sendo assim? Ou isso é assim por um momento? Ou isso é assim para atender a alguma finalidade e objetivo? E a partir do momento que esse objetivo for cumprido, isso mudará de figura. Isso mudará de quadro. Tá? Então, é importante entender isso. Nos níveis mais sutis da realidade, nós temos uma intensidade de luz maior revelada. E, à medida que a gente vai descendo, essa intensidade vai diminuindo. Tá? Isso se dá na escala da alma humana. Isso se dá no campo do ser humano também. Então, o que ocorre? Nós temos a humanidade constituída de vários seres, e o que acontece? Dependendo do trabalho interno que uma pessoa realiza, o nível de luz revelado para essa alma pode ser maior e mais intenso do que o revelado para as outras pessoas. Aí você me pergunta, então isso significa que há uma desigualdade, que há alguém melhor do que outro? Ou que há pessoas melhores do que outras? Na verdade, não. A verdade é que há pessoas que buscam um sentido para a sua vida. Há pessoas que buscaram investigar quem são de fato, tá? De onde vieram,
por que estão aqui, por que elas existem, qual é a causa da sua existência, tá? Quem as trouxe à luz, quem lhes deu nascimento, e por que deu, e para quê, e como, e do que estão constituídos. Então tem pessoas que buscaram investigar isso, e chegaram a algumas respostas importantes, e a partir disso começaram a fazer um trabalho em si mesmas. E a partir desse trabalho de aperfeiçoamento, de evolução interna, de desenvolvimento interno, elas começaram a receber níveis de revelação da luz propícios a quê? A sua estrutura espiritual. Então, existem pessoas que estão mais aptas e preparadas para receber determinado nível de luz, ou seja, a luz pode se revelar para elas uma intensidade maior, e existem outras que não têm essa capacidade porque não estão desenvolvidas internamente. E aí se dá a diferença. Então, se a pessoa não se desenvolve internamente, o que vai acontecer é que ela está num nível rústico, não é? Ela está num nível baixo de aperfeiçoamento e a luz não pode se revelar no nível intenso para essa alma, porque essa alma não suporta, ela não tem estrutura, ela não tem a capacidade para essa revelação. Quando outros que se desenvolveram, que são variados níveis de desenvolvimento, já podem receber. Essas pessoas, ou elas aceitam que elas não fizeram esse trabalho e necessitam dessas outras pessoas que fizeram esse trabalho, ou elas continuarão nesse nível. E aí, a partir desse nível, quanto mais baixo é o nível, menos se enxerga, tá? Quando eu falo menos se enxerga, menos profundamente a pessoa vê as coisas, com menos profundidade, tá? Então, o que acontece? O que vai acabar acontecendo é que essa pessoa pode chegar a negar o que aquele que se desenvolveu viu e que ela não está apta para ver. Isso acontece bastante. Quer dizer, a pessoa vai dizer, se eu não vejo é porque não existe. Bom, mas a pergunta seria, por que você não vê? E o outro vê? Bom, se o outro viu, quer dizer, ele é ser humano, igual a você. Então os instrumentos foram dados para ele, também foram dados para você. Então onde que está o problema? Está com ele ou está contigo? Está com aquele que viu ou com você, que não está vendo? Mas não. As pessoas não fazem essa análise, né? A conclusão rápida é essa. Se eu não vejo, então eu não acredito. Bom, então seria a mesma coisa que um cego que não está incapacitado de enxergar falasse para as pessoas que enxergam: bom, como eu não vejo o seu rosto, ele não existe. Ou como eu não vejo o sol, que você está me dizendo que você enxerga, eu não acredito. Não é isso? Então, como eu não vejo a cor da parede que você está me dizendo que é tal cor, eu não acredito. Bom, o problema está com quem? Com quem está dizendo que há determinadas coisas, ou com aquele que está cego e não tem a capacidade ou os meios para ver. Está entendendo? Então, isso acontece. E essa discussão, às vezes, é até idiota. Justamente. Né? Então, assim, quando uma pessoa ela busca se desenvolver internamente, ela tem que saber que ela vai, com esse trabalho, se esse trabalho é correto, tá? Se esse trabalho é correto, não um pseudo-trabalho espiritual ou religioso, tá? Onde a pessoa veste uma capa de espiritualidade, mas não tem espiritualidade nenhuma ali, né? Não tem desenvolvimento de virtude alguma ali, e nem há essa preocupação. Então, isso é só pseudo-espiritualidade. Então, o que vai haver, o que vai sair daí é só confusão e blá blá blá. Agora, quando a pessoa faz um trabalho sério, ela tem que saber que ela vai acabar vendo coisas que as outras pessoas que não fizeram o mesmo trabalho interno que ela, não vão ver. Aí a pessoa fala assim, mas por que elas não veem? Porque elas não estão prontas para ver. Se elas quiserem ver, se surgiu a vontade, isso depende da vontade. Quer dizer, toda a criação, tá? Todos os níveis da realidade são dependentes da vontade. Surgiram a partir da vontade divina. Não surgiram por acaso, surgiram por causa da vontade. E só existem por causa da vontade. A gente vai entender um pouquinho mais a fundo isso daí. Então, quer dizer, tem que ter vontade.
Não é nada fácil você fazer um trabalho espiritual sério, desenvolver virtudes, corrigir defeitos de caráter, mudar de atitude, ser humilde para reconhecer onde você está débil. Está entendendo? Não é nada fácil. Então você tem que querer. Tem que querer. Alguns dentro da humanidade quiseram. E são os mais criticados e mal interpretados. Por quê? Porque a maioria não quer. A maioria quer continuar cego. Querem continuar não enxergando. Isso é o que a maioria quer. Está entendendo? Então é mais fácil. Porque eu ficar do lado da maioria, que não quer enxergar, não quer se desenvolver internamente, acham que isso é uma tremenda besteira, que isso não existe. Bom, mas as provas ninguém me apresenta, não é isso? Então, mas ficar nessa ideologia e criticar os poucos que conseguiram se desenvolver e que graças a esses, né, temos aí coisas que podem nos guiar, uma vez que sejam interpretadas adequadamente, né, no nosso caminho de ascensão. Porque esses que ascenderam deixaram pistas, deixaram escritos, claro que devem ser decifrados, esses escritos, entendidos adequadamente, mas uma vez que isso é feito de maneira adequada e correta, a gente pode utilizá-los como ajuda e auxílio para a nossa ascensão também. Então, mas na maioria dos casos o que acontece é que essas pessoas ficam como aquelas que falaram coisas que não podem ser provadas e toda essas argumentações que eu até vejo como frágeis, que a gente tem visto ao longo do tempo, tá? Então, continuando, depois de a gente ter falado dessa questão dos mundos, o que acontece? O mundo no qual vivemos foi criado em 6 dias entre aspas, atravessou também os níveis expostos previamente. Quer dizer, houve etapas dentro da aparição dos níveis da realidade, ou da criação dos níveis da realidade. A vontade, assim como o pensamento, é algo oculto, conhecido somente por seu dono. Quer dizer, a sua vontade, você a conhece. Você sabe qual é a vontade que você tem, ou a vontade que você está tendo nesse momento. Até que você a expresse, ninguém sabe. Está oculto dos demais. E o seu pensamento também. Quer dizer, você teve a vontade de fazer uma coisa. Quer dizer, você tem a vontade de ajudar alguém. E aí você começa a pensar como que você vai fazer essa ajuda, como que você vai levar isso a cabo. Tá? Então você estava pensando, o que você vai fazer, para que você vai fazer, como você vai fazer, através de que você vai fazer, quando você vai fazer. Mas ninguém sabe. Até que você efetive isso. Ele teve a vontade de ajudar fulano, fez assim. Então, a vontade e o pensamento é algo oculto, só conhecido por seu dono. Então, a vontade do homem é a sua essência pura. Contudo, pode se revelar e se expressar de tal maneira que os outros podem conhecê-la. Quer dizer, essa vontade pode se tornar manifesta e os homens podem chegar a conhecê-la. E, inclusive, compartilhar com ele. Da mesma maneira, a criação do mundo, tá? Ou dos mundos, se quiser, é uma revelação do quê? Da vontade do Criador. O que isso quer dizer? Que todos os mundos, ou o mundo, ou os mundos, toda essa criação, ou todas essas criações, elas são o resultado da vontade do Criador. Quer dizer, se não tivesse havido essa vontade anteriormente, claro, anteriormente, não entendendo aqui, anteriormente no sentido literal, mas só para a gente poder entender. Então, se não tivesse havido essa vontade, não haveria níveis da existência, não haveria mundos, nem mundo, não haveria nada. Quer dizer, essa vontade precede tudo isso. Esse ratson, tá? Essa vontade precede tudo isso. Isto é, que através da criação do mundo, o que ocorre? É revelado, tá? É revelado que houve uma vontade que precedeu a sua criação. Quer dizer, através da criação, nós vemos, tá? Nós vemos revelado
o quê? A vontade divina. Quer dizer, é a implementação dessa vontade. Quer dizer, aquela etapa, vontade, pensamento e implementação. Então, quando nós olhamos para a criação, e aqueles que tiveram experiências no passado, né, com outras dimensões ou com outros níveis da existência, que antes mesmo de hoje a física quântica falar de multiversos e outras áreas hoje que estudam isso, áreas científicas, isso aí já era sabido por muitos filósofos e sábios do passado, tá? Então isso não é nenhuma descoberta recente, é importante deixar claro isso, está registrado em documentos, né, que chegaram até nós. Então, o problema todo desse pessoal aí é que eles não gostam de dar o crédito para quem merece, mas tudo bem, tá? Então, já falei disso aí em outra aula que a gente deu. O que acontece? Quando a gente olha para a criação, vamos colocar essa criação que a gente pode captar, esse nível da realidade que a gente pode captar através de 5 sentidos. Isso é a expressão da vontade divina. Quando você olha para a criação, você está vendo a expressão ou a cristalização de uma vontade que precedeu aquilo. Então, quando você olha para o homem, para o ser humano, para os animais, para o nível mineral, para o nível vegetal, nível animal, nível humano, se você pode ver um ser espiritual, tudo isso é o quê? É o resultado, tá, da cristalização da vontade divina. Quer dizer, toda a existência e tudo que nela há é resultado dessa vontade. Quer dizer, tudo que houve, tudo que está existindo nesse momento, tudo que haverá é fruto dessa vontade. Logo, se não houvesse essa vontade, nada poderia seguir existindo. Nesse momento, tudo está existindo por conta desta vontade, que permanece. Interessante que muitas rezas que aparecem no Sidur começam com a expressão Yehi Ratson, Yehi Ratson Milipaner, Yehi Ratson Milipaner, Yehi Ratson Milipaner. O que dizer Yehi Ratson Milipaner? É traduzido sempre que seja de tua vontade, mas literalmente seria que haja Ratson Milipaner diante da tua presença. Porque sem Ratson nada ocorre. Porque para que os níveis da existência possam subsistir, é necessário o quê? O fluxo contínuo de energia que emana desde a fonte. Porque as coisas não existem, então, simplesmente, não continuam existindo simplesmente porque elas desejam, mas elas dependem, tá, de energia para continuar existindo. E essa energia vem de onde? Então você tem uma série de setores por onde essa energia vai passar. Assim como a energia elétrica, antes de chegar na nossa casa, desde a fonte, ela passa por uma série de transformadores até chegar aqui. Ela não vem de lá direto e chega aqui, porque não explodiria tudo. A voltagem tem que ir diminuindo, né? E os transformadores fazem esse trabalho. Então, o que acontece? Na existência é a mesma coisa, tá? Então, se não houver essa vontade, esse Ratson, quer dizer, o que vai acontecer? Não há esse fluxo, e se não há esse fluxo, que vai haver o colapso dos níveis da existência, tá? Então, continuando, não podemos tirar, tá, nenhuma conclusão sobre a capacidade divina nos baseando em sua criação, tá? Por quê? Vamos ver. Mais ainda, se há a confiança de que a capacidade divina e sua vontade são infinitas, nada lhe impediria de criar outro mundo melhor e mais perfeito. Ou seja, aqui se referindo a esse mundo, tá? A esse nível da criação, ou da realidade. Porém, se apesar disso, ele criou o mundo tal como é, se deve a que limitou sua vontade em função do seu objetivo. Então havia um objetivo, então teve que se limitar a vontade. O Criador teve que limitar a sua vontade, tá? Para poder haver dentro da existência níveis que não estariam ainda no seu ápice de perfeição, e dentro desses níveis poderia ocorrer um trabalho, tá? Então isso visa a um objetivo. Quer dizer, você tem o mundo dentro da Kabbalah, há uma divisão importante, que é o mundo superior, chamado mundo Etzilut, o mundo da emanação, tá? O mundo da perfeição, esse é chamado de mundo superior. E você tem abaixo 3 mundos chamados inferiores, que é o mundo de Beriá, da criação, de Yetzirá e Asiá. Então você tem o mundo superior, o mundo da perfeição, ou o modelo,
tá? E você tem os outros níveis que vão ser chamados de níveis inferiores ou mundos inferiores, onde já vai haver imperfeições, dependendo do mundo, vai ser o nível de imperfeição que vai haver ali. Então, no mundo de Berial você já tem um nível de imperfeição, ainda que pequeno, mas você já tem, e no mundo de Yetzirah também, e no mundo de Asiá mais. E no mundo de Yetzirah mais do que no mundo de Berial, e no mundo de Asiá mais do que no mundo de Yetzirah, tá? Então, isso visa a um propósito. Qual é esse propósito? Vamos ver. O que acontece? Com isso, vemos que o Criador limitou sua vontade e formou o mundo não de acordo com suas faculdades, mas se impôs uma autolimitação com a finalidade de criar o mundo conforme o seu propósito, tá? Então, houve uma limitação na sua vontade. E isso aqui é muito importante porque há um argumento por parte dos ateus de que se há um Deus perfeito, como que você pode ter uma criação imperfeita? Seria uma incongruência, seria uma incoerência alguém perfeito criar algo imperfeito. Não seria condizente com o seu atributo de perfeição. Só que a Kabbalah explica isso de maneira muito clara, essa tradição, de que essa imperfeição se dá única e exclusivamente porque o próprio Criador limitou a sua vontade para que houvesse essa possibilidade de imperfeição em alguns níveis, para que um trabalho fosse realizado aí. Tá? Então essa autolimitação que ele colocou, tá, na sua própria vontade, visa a um objetivo. E como eu disse, quando esse objetivo for cumprido, a questão é, o quadro continuará o mesmo ou se mudará esse quadro? Tá? Então, agora vamos entender uma coisa importante, que na Kabbalah também é tratado, que é o conceito de vontade simples. Simples aqui não no sentido que a gente utiliza a palavra simples. A gente utiliza a palavra simples como algo fácil, mas os cabalistas não usam esse termo simples com o objetivo de expressar facilidade. Vamos entender qual é o sentido então. Tá? Então, quando se fala de vontade simples, se refere ao Ein Sof, ao infinito, ao ilimitado, ao absoluto. E temos a vontade ilimitada, que nós já vamos ver a que se refere, ou do que estamos falando. Então temos dois aspectos da vontade divina, a vontade ilimitada e a vontade limitada. Tá? Ao primeiro aspecto, os cabalistas denominam vontade simples, ou Ein Sof, que é o infinito. E ao segundo aspecto, no caso a vontade limitada, os cabalistas chamam de Sefirot, ou, como é traduzido muitas vezes, emanações. Não quero entrar aqui na questão semântica da palavra Sefirah, isso aí a gente vai tratar em outros cursos. O que acontece? Então, vontade simples, os cabalistas se referiam com essa expressão ao Ein Sof. Então, quando fala de vontade simples, está falando de quê? Porque simples no sentido de que não há multiplicidade. O que isso quer dizer? Que não há pluralidade, não multiplicidade, não há pluralidade. Quer dizer, está tudo em uma harmonia e união perfeita. Quer dizer, dentro do Ein Sof você não vê as coisas de maneira distinta. Tá? Quer dizer, está tudo anulado no Ein Sof. Você não consegue ver a pluralidade, a multiplicidade, você não consegue captar isso. Isso está anulado dentro do Ein Sof. Isso é chamado vontade simples. Tá? Quer dizer, dentro da criação, quando você vai ter o surgimento da criação, você vai ter os vários níveis, os variados níveis, e você vai ver o quê? Aparecer a unidade, a dualidade e assim por diante, até você ter dentro de um mundo coisas que parecem estar totalmente desconectadas, não é? Ou seja, muita multiplicidade. Mas isso tudo estava onde? Anulado dentro do Ein Sof. Tá? Dentro do absoluto. Então, a vontade limitada, os cabalistas, com isso, objetivavam fazer referência às Sefirot, ou às emanações. Então, a Sefirah ou as Sefirot
elas estão relacionadas com a vontade ilimitada. Tá? Continuando. Abrindo um parênteses, eu quero explicar uma coisa. É relevante anunciar que os cabalistas usavam a expressão Ein Sof, objetivando aludir ao inefável, tá? E oculto. No caso, o Deus oculto, secreto, que Shaul se referiu como a luz inacessível. Impossível de perceber ou captar. É somente através das Sefirot que o inefável, o que é inefável? Inefável é indescritível, que não pode ser nomeado, designado ou descrito por ser naturalmente complexo, intenso ou belo. Então a gente tem um problema. Por quê? Porque na Torá você tem vários nomes. Né? Você tem Elohim ou Elohim, você tem Yud He Vav He, você tem El Shaddai, você tem uma série de nomes. Então, e aqui está dizendo que o Ein Sof é inefável. Tá? É inefável, é indescritível, não pode ser nomeado. O que isso quer dizer? Que quando a Torá ela utiliza nomes, ou quando nomes são utilizados na Torá, ou foram utilizados por aquele que escreveu a Torá, ele estava se referindo não ao Ein Sof propriamente através desses signos ou códigos, mas ele estava se referindo a quê? As manifestações do Ein Sof, ou as Sefirot, por onde o Ein Sof vai se revelar dentro da criação, ou a luz do Ein Sof, que emana do Ein Sof, vai se revelar dentro da criação. Então esses nomes se referem aos atributos ou a essas potências chamadas Sefirot. Deu para entender? Então as pessoas agarram a Torá, tá? E não sabem disso, ou pior, agarram uma tradução, aí piorou tudo. Não é isso? Então às vezes você tem combinações, Yud que vai ficar Elohim, né? Você tem combinações ali, isso não é por acaso. Tudo isso faz alusão a alguma coisa. Alguém utilizou esses códigos, alguém utilizou determinado código e para fazer alusão a alguma coisa. Porque se utilizou ele para não fazer alusão a nada, então não serve para nada. Mas aquele que usou esse código tinha um objetivo, tinha uma finalidade. Isso deve ser levado em consideração por aquele que lê esses textos. Mas o que acontece? Uma vez que há uma distorção enorme, uma falta de entendimento pela maior parte das pessoas que têm contato com essa tradição antiga, então a confusão se estabelece a ponto de quando você fala o que as pessoas já não reconhecem mais e falam que você está maluco. Né? Então, quer dizer, uma vez que a mentira se estabeleceu, quando você diz a verdade, ela se torna uma ofensa. Deixa eu ver, o Dan colocou aqui, seria como frequências de energia diferentes. Justamente. Tá? Então, as Sefirot vão limitar a vontade simples, ou a vontade do Ein Sof. Tá? Então, elas vão estabelecer uma espécie de limitação. Então, é a partir da vontade limitada que vai ser dado origem a todos os mundos inferiores. Tá? Então, quer dizer, essas Sefirot são tragas à luz e elas vão limitar, então, a vontade divina para que, ou no caso, a vontade do Ein Sof, para poder criar todos os outros níveis da realidade. Tá? Então, houve uma limitação. Claro que o Ein Sof não vai poder criar nada imperfeito. Está aí a resposta que demonstra a falibilidade dos argumentos apresentados, ou do argumento apresentado pelos ateus. Então, se não levar em consideração isso, vai ficar falando a besteira a vida inteira. Não é isso? Então, vamos lá. O que acontece? Então, essa luz, tá, do Ein Sof vai se revelar através, tá, das Sefirot, vai se tornar captável ou manifesta através das Sefirot. Então, você tem uma série de códigos dentro da tradição cabalística para ativar as Sefirot. Tá? Isso aí já é um assunto mais complexo para um curso mais adiante, tá bom? Então, o Sefer Yetzirah, ele trata cada uma Sefirah como uma força, tá? Ou elas são comparadas a brasas unidas ao fogo, no caso o Ein Sof, tá? Então, assim como a brasa permite
ou no caso o carvão permite que o fogo se revele, se manifeste, assim também as escrituras permitem que a luz do Criador se revele na criação sem anulá-la. Está entendendo? Essa é a ideia. Por quê? Porque se há um contato direto da luz infinita com a criação volta ao estado de anulação. Voltamos ao zero. Essa é a questão. Tá? Essa é a questão. Então tem que haver uma limitação para que, e gradualmente, a luz, ou os mundos inferiores possam ir sendo aperfeiçoados e a luz vá gradativamente entrando neles. Agora, se tiver um contato direto, brusco, tudo volta ao estado de anulação anterior. Continuando. Sendo assim, o Eterno criou... Oi? Então, a gente tem esses cupins, né? Mas nas praias, os cupins do tamanho, quando eles saem, eles levaram nessa praia, eles buscam a luz superior. Eu acho interessante porque onde meio comparando, são pessoas que estão no estado de agora e buscar a luz, e que não tem que ter a carreira, que está indo para essa praça ali, isso tem na ilha. Assim, uma forma hoje de pensamento brasileiro, enquanto aí, estou falando sobre a saúde do futuro, tentaríamos fazer a saúde do futuro. Sim. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Sendo assim, o Eterno criou um mundo limitado através da sua vontade limitada. Tá? Ou a Sefirot. Isso quer dizer que a criação do mundo é a manifestação da vontade divina de criá-lo. O Eterno quis criar um mundo carente e defeituoso com que finalidade? Para que os seres humanos, dotados de livre-arbítrio, pudessem alcançar um alto grau de aperfeiçoamento. Quer dizer, os seres humanos pudessem, por livre e espontânea vontade, conquistar a sua perfeição. Ou seja, e alcançar um alto nível de similitude aos seus atributos. E pudessem gozar do máximo que estivesse disponível, tá? E que a sua alma pudesse captar e a sua alma pudesse suportar. Então, esse suportar a bondade divina depende do trabalho interno que o ser humano conseguiu fazer. Então, quanto maior é o aperfeiçoamento que ele alcança, maior são as possibilidades de desfrute dessa bondade que o Criador quer compartilhar com o ser humano. Tá? Então, o Criador não nos criou para sofrermos, tá? Para vivermos um sofrimento eterno. Isso aí é inconcebível. Tá? O ser humano sofre porque ele quer. O ser humano sofre porque ele busca caminhos que são contrários à meta da sua criação. Né? Então, esse sofrimento, na maioria das vezes, os sofrimentos pelos quais passamos é para nos indicar que nós estamos na rota errada. Nós estamos fazendo outra coisa em vez de fazer aquilo que está traçado para nós, que é o melhor caminho, que foi traçado pelo Criador. Mas a gente quer seguir outra rota. E é nos dado esse direito. Mas esse direito é nos dado, ao mesmo tempo, tem consequências. Tá? Então, pois se tivesse criado um mundo de acordo com a sua magnitude e onipotência, o mesmo seria perfeito e não haveria lugar para o trabalho espiritual do homem. Bom, em outras palavras, o Criador revelou sua vontade e sua capacidade ilimitada. Tá? Então, quando a gente vê a criação, pelo menos dos mundos inferiores, nós estamos vendo algo que é fruto da vontade limitada, não da vontade ilimitada. Tá? Por isso, a ideia da perfeição pode ter lugar. Tá? E isso tem como objetivo, um dos objetivos é que o homem possa trabalhar. Tá? Porque se você tivesse aí uma estrutura totalmente aperfeiçoada, exigiria que o homem fosse perfeito de imediato. Quer dizer, nós não teríamos essa possibilidade de erro, e recomeça, e errei de novo, cair de novo. Não. O mundo perfeito exigiria a perfeição imediata. Então seria muito complicado.
Não é isso? Quer dizer, os caras querem um mundo perfeito, né? Aí um mundo perfeito, a justiça tem que ser feita ao mesmo tempo que você erra. Então, quer dizer, ninguém mais tem oportunidade de errar e perceber que errou e tentar reparar o erro que cometeu. Então, no momento que errou, vem logo a compensação. Porque no mundo de perfeição não se tolera erros. Tá entendendo? Então, quer dizer, os caras falam coisas sem ter refletido um minuto naquilo que falaram. Quer dizer, queremos um mundo perfeito, o mundo tinha que ser perfeito. Mas se a gente, nesse momento, a gente tem um mundo perfeito, os primeiros a serem eliminados seriam quem? Os mesmos que estão pedindo essa perfeição. Então não sabem do que estão falando. Não é isso? Então, o Criador, na sua bondade, ele limita a sua vontade e cria níveis onde a imperfeição, pode estar, e o homem pode aí, então ter a oportunidade de fazer esse trabalho. Porque nesse trabalho a gente erra, a gente cai, a gente recomeça de novo, a gente erra, a gente percebe que errou, toma consciência. Então pode fazer esse trabalho gradualmente. Tá bom? Dan falou, queria falar alguma coisa? Como ele falou, assim, não sei. A pergunta seria conforme a posição de pessoas que deveriam subir a Bíblia, né? Isso, justamente. Justamente, perderia. Porque eu ia ter a questão, eu consigo com Miriam e Arão, né? Justamente. E o que acontece? A gente tem que entender que o homem ele é tratado em paralelo na Torá, depois a gente vai estudar isso mais a fundo em outras aulas, entre o ser humano e a criação. Ou seja, o ser humano ele está construído, tá, de uma forma que o que você tem na realidade, ou seja, os níveis que constituem a realidade, o homem também está construído dos mesmos níveis. Então, como funciona no ser humano, funciona na realidade. Como funciona na realidade, funciona no ser humano. Há esse paralelismo. Então, o que acontece? Assim como na realidade, à medida que você vai tendo mais perfeição em determinado nível, você vai subindo, aí você vai tendo níveis de perfeição mais elevados. O que acontece? Ali, a compensação pelo que é feito, dependendo do nível de perfeição, é mais rápida. Então, por exemplo, um tzadik, uma pessoa que já está no alto nível de consciência, de aperfeiçoamento, a cobrança, para ele, é mais rápida. Quer dizer, quando ele erra, a compensação vem mais rápida. Por quê? Porque ele já não está no nível baixo de consciência. Então, quer dizer, ele está mais próximo de níveis da realidade onde o nível de perfeição é maior. Então, ali a compensação também é mais rápida, porque a exigência é mais rigorosa. Então, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a exigência vai ficando mais rigorosa para nós. Tá? Então, claro que você tem também, quando uma pessoa está mais elevada, quer dizer, é muito mais fácil da sua vontade, da vontade do tzadik chegar à concretização. Quer dizer, eu digo que se o tzadik quiser, ele cria um mundo. Né? O que quer dizer por isso? Que a autoridade que ele tem dentro da criação é tamanho. Tanto está escrito, o Eterno, ele ouve a tefilá do tzadik. Né? Seus olhos são sobre os justos, seus ouvidos atentos para ouvir a sua oração. Então, quer dizer, o tzadik, aquilo que ele fala, aquilo que ele pede, é atendido de maneira rápida. Tá? Ele tem uma comunicação, quer dizer, ele restabeleceu a comunicação com o Criador. Que essa comunicação foi perdida quando Adão caiu. E muitos seres humanos continuam sem o meio de se comunicar. Tá? Essa comunicação não pode ser feita enquanto o homem está morto espiritualmente. Então, a gente já vai entrar na questão da comunicação. Eliarro manifestou isso, e isso tem o poder da palavra tzadik dentro da realidade. Tá? O poder de realização dessa palavra. Né? Quer dizer, ele é a autoridade dentro da criação. Tá? Então, além do mais, o Criador quis expressar sua vontade limitada gradualmente, revelação após revelação. Quer dizer, as 10 sefirot são os poderes através dos quais o Eterno criou os mundos. Deu para entender? Quer dizer, os mundos vão ser criados através das sefirot, e não de maneira direta. Está escrito, quer dizer, por 10 expressões o mundo foi criado, no Pirkei Avot. Não é isso? Então,
e também como está expresso na tradição, Baruch She'amar Vehaya Olam, quer dizer, bendito é aquele que disse e o mundo surgiu. O que quer dizer que disse? Isso tem que ser examinado. Quer dizer, quando aquele que disse essas palavras, ele anunciou que bendito é aquele que disse e o mundo surgiu, o que quer dizer que ele disse? Porque dizer implica em quê? A que está se referindo? Então essa análise deve ser feita. O grande problema é que os sábios se expressam através de metáforas. E os tolos pegam as palavras dos sábios no literal. Deu para entender? Então o que acontece? Se eu falo com você metaforicamente, você pega a minha metáfora de maneira literal, a comunicação se perde. Porque eu usei um recurso, que é a metáfora, para poder te transmitir uma mensagem. Mas você está interpretando a minha metáfora literalmente. E aí a comunicação não consegue ocorrer. A mensagem não chega. Tá? Então o problema aí é no receptor, e não no transmissor ou no emissor. Então, continuando. Elas são um instrumento por meio do qual se revela sua vontade limitada. Então, através das Sefirot, a vontade limitada é revelada. E por meio de quem criou um universo limitado e imperfeito. Tá? Então, um universo imperfeito e limitado foi criado através das Sefirot. Deu para entender? Então, outra coisa importante, os cabalistas dedicaram a estudar essas emanações. Quer dizer, não se sabe nada da essência do Ensof. Não se pode entrar nesse campo. Os cabalistas não entraram nesse campo. O que eles investigaram foram as Sefirot. Tá? Como é a manifestação dessas Sefirot na criação, como funciona, não é? E os detalhes, todas as análises envolvidas no estudo das Sefirot. Agora, para além disso, eles não entraram. Porque eles dizem que não dá para entrar aí. É alto demais. Tá? Então, os cabalistas estavam cientes e tinham claro diante deles, ou os sábios, né, dessa tradição, de que as Sefirot são canais. Agora, tem algumas pessoas que são ignorantes em relação a esse assunto, e hoje tem muita gente fazendo medicina e querendo ir lá pro tribunal, né, defender a causa dos outros, quer dizer, quer fazer um papel que não lhe cabe, quer falar de coisas que não sabe, e diz que os cabalistas eram idólatras. Bom, primeiro que a pessoa não sabe nem o que é idolatria, e segundo que ela deveria ficar um pouco quieta antes de falar uma coisa que ela não estudou, né? Você vai falar de um negócio que você não sabe. Então os cabalistas estavam muito claro que as Sefirot eram canais, meios, e não fins em si mesmos. E tem declarações expressas nos escritos cabalistas em relação a isso, que as pessoas não devem entender as Sefirot como fim em si mesmos, são canais. Agora, a pessoa lê um artigo de jornal e quer sair falando do negócio, é difícil demais. Não é isso? Então, continuando. E o Zohar qualifica a vontade divina simples, no caso o Ensof, como o quê? Como a vontade de todas as vontades. A fonte e raiz a partir da qual serão reveladas todas as vontades. E em seus mais ínfimos detalhes. Então, do Ensof emana todas as vontades. Ele é a vontade das vontades. Quer dizer, a vontade da formiguinha de ir lá e pegar um grão de açúcar é uma manifestação da vontade do Ensof. Até essa vontade estava dentro do Ensof. Ele é a vontade das vontades, a vontade suprema, tá? Do qual todas as coisas partem. A vontade simples, no caso do Ensof, é a raiz de tudo o que se formou no passado, do que existe agora e do que se manifestará no futuro. Isto é, o Ensof inclui ou abarca em si a realidade inteira. Ou seja, ele engloba tudo. Tudo está dentro do Ensof. Toda a realidade, todos os níveis da realidade, todos os seres estão dentro do Ensof. Estamos dentro dele. Portanto, a nossa pequenez é tamanho. Não é isso? Não tem nem como medir. Então, toda a realidade é nula, tá? Frente à vontade simples. No caso, isto é, o Ensof. O que é algo nulo? Algo que não pode existir.
Quer dizer, se não há limitação do Ensof, de uma certa forma, através da Sefirot, não pode haver nada, gente. Quer dizer, ele tem que se pôr, tem que colocar, tem que impor uma autolimitação para que haja existência, para que haja seres. Porque senão não pode haver seres. Tudo se anula frente a ele. Você fala, vamos acabar com essa brincadeira agora, abrir a cortina, tudo volta ao estado de nulidade. Acabou a brincadeira. Deu para entender? Acabou a brincadeira. Por isso que eu estou dizendo. E os cabalistas nos ensinam que tudo está existindo nesse momento por causa da vontade dele. Se a vontade dele agora disser, vamos abrir a cortina e vamos acabar com isso aí. Acabou. Quem é que pode resistir? Como a Terra. Se tirar a camada de ozônio, o Sol, os raios do Sol penetram direto, derrete. Se desfaz, se desfarela. Né? Quer dizer, vai se decompor. Então, a mesma coisa que dá com a realidade. Então, vamos falar agora um pouquinho do conceito de luz e iluminação. Todos esses conceitos que eu estou abordando, de uma maneira geral, são conceitos que estão implícitos na Parashá Bereshit. Tá? Então, eu estou trazendo a luz e falando um pouco, só para a gente tomar consciência deles. Tá? Então, vamos falar um pouco de luz e iluminação. A pergunta que pode ser feita agora é o seguinte: como o Criador faz para revelar sua vontade aos seres humanos? Isto é, como se dá a comunicação entre ele e os humanos, ou entre ele e a humanidade? Como as suas criaturas saberão o que devem fazer ou se comportar? Por quê? Porque quando nós queremos expressar a nossa vontade, nós temos vários meios de expressar a nossa vontade. Quer dizer, ou nós falamos, ou nós escrevemos, ou nós fazemos um desenho, né? Ou através de um gesto, de um sinal. Temos inúmeras maneiras de expressar, de tornar manifesta a nossa vontade. Agora, o Criador, ele, para se comunicar com o ser humano, porque o Criador não trouxe o ser humano à existência para não se comunicar com ele. Tá? É a mesma coisa que falar que uma pessoa quer ter um filho para nunca falar com ele, para não ter nenhum contato com ele. De maneira nenhuma. Né? Faz parte da nossa criação, da meta da nossa criação, o quê? Essa interação entre nós e o Criador, o nosso Criador. Ainda que essa comunicação tenha sido perdida, mas ela pode ser recuperada. Tá? E qual é a prova disso? Que algumas pessoas conseguiram. Tá? Algumas pessoas conseguiram restabelecer essa comunicação. Tá? Então, a resposta a essas perguntas é que a vontade do Criador se revela através de iluminações. Vamos entender o que é isso. Que envia aos homens. Tá? Então, o Criador vai se revelar aos homens através de iluminações. Vamos ver. Os grandes sábios dos segredos da sabedoria explicaram que a vontade divina chega às suas criaturas como flash ou raios de luz. Os sábios cabalistas utilizam termos como luz ou iluminação para quê? Para descrever a vontade do Criador. Tá? Então é muito importante entender quando os cabalistas ou os sábios da humanidade utilizam o termo luz ou iluminação, a que eles estão se referindo, ou a que eles quiserem se referir por meio desses termos. Outra coisa problemática, eles usam os termos com um sentido, alguém interpreta de outra maneira. Tá? Então, quer dizer, tem que saber com que sentido eles usaram esses termos. Então, luz e iluminação, eles usavam para descrever a vontade do Criador, que é enviada desde a sua própria fonte até as suas criaturas. Então, por que Shlomo diz o seguinte: Kinera mitzvah Torá ouro? Porque o mandamento ner, um recipiente onde se colocava óleo e o pavio para que houvesse iluminação, e a Torá ouro. E a Torá é luz. Quando ele disse que a Torá é luz, o que ele quis dizer com isso? Tanto que em aramaico, Torá é chamado de Oraita.
Tem ali o radical ali, luz, né? Oraita. Então, o que acontece? O que ele quis dizer com isso? Que a Torá é uma revelação da vontade divina. Tá? E quando falamos de vontade divina, nós vamos ver mais na frente a que isso está relacionado. Tá? Da mesma forma que no mundo físico, a luz é a fonte e a origem, sendo a iluminação o que procede de uma fonte de luz, o mesmo acontece nos segredos da sabedoria. A essência da vontade divina é chamada luz, tá? Enquanto que a vontade irradiada pelo Criador a denominamos iluminação. Em síntese, a luz infinita é a própria essência, e a iluminação é o que se desprende e sai dela, tá? A partir disso, podemos aprender que o Criador, ele quer se comunicar com a humanidade, tá? Isso é muito importante, porque muitos acham ou pensam que o Criador, ele não quer se comunicar, né? Mas o Criador, ele quer se comunicar com a humanidade, e ele fez e continua fazendo isso. Só que ele não encontra muitas pessoas aptas para poder estabelecer essa comunicação. Quer dizer, pessoas que tenham os meios para que essa comunicação ocorra, vamos dizer, corrigidos, consertados. Tá? Quer dizer, para que essa comunicação ocorra, os elementos necessários devem estar bons. E aí não se encontra muitas pessoas para que essa comunicação ocorra. Mas existiram pessoas que conseguiram estabelecer essa comunicação e deixaram mensagens, tá? Deixaram escritos a partir do que eles conseguiram captar dessa comunicação. E esses escritos são importantíssimos. Por quê? Porque chegou através deles, eles foram os canais, para que essa mensagem chegasse aqui, chegasse à humanidade, ou seja, a nós que não tínhamos a oportunidade, não tínhamos a capacidade de estabelecer essa comunicação. Tá? Então, esses escritos servem como parâmetros para nós aqui nessa dimensão. Isso é importante. Tá? O que ocorre? Nós precisamos saber, então, o que é comunicação. Já que o Criador quer se comunicar, tá? A gente precisa saber o que é comunicação, quais são os elementos que compõem a comunicação, o que é necessário para uma boa comunicação e quais são os tipos de comunicação. Tá? Para que a gente possa ter um norte para podermos, se queremos, estabelecer uma comunicação com o Criador. Tá? O que acontece? Comunicação, como podemos definir? Basicamente, significa interagir, estabelecer um contato. E qual é o objetivo da comunicação? É transmitir informações, buscar entendimento e compreensão. Tá? Ou seja, comunicar é o ato de tornar comum uma mensagem. E isso pode ser feito por meio de códigos verbais e não verbais. Isso a gente está falando da comunicação humana, entre seres humanos. Não é? Então, quando o ser humano ele vai se comunicar, ele vai poder fazer isso através de códigos verbais ou não verbais. Tá? Então, quais são os elementos que compõem a comunicação? São os seguintes. Primeiro, emissor, né? Aquele que vai transmitir, aquele que fala. O receptor, aquele que vai ouvir. Mensagem, que deseja transmitir. O código, por exemplo, no nosso caso, a gente pode usar na linguagem verbal, no código verbal, podemos usar um idioma, o português, o inglês, o espanhol, qualquer outro que seja. E o canal, tá? É o quinto elemento, é o meio através do qual a mensagem é transmitida. Tá? Por exemplo, eu posso mandar uma mensagem para você pelo chat do Facebook. Né? Então, quer dizer, esse canal ou está sendo utilizado para que a mensagem
chegue até você. Claro que essa mensagem está em um idioma. Por exemplo, mandei um escrito, né? Mandei a mensagem para você de forma escrita. Claro que eu poderia mandar também um código não verbal, um desenho, não é? Uma imagem transmitindo uma mensagem para você, mas eu enviei isso através do chat. Então, esse foi o canal, tá? Então, agora, uma boa comunicação, o que ela exige? Ela exige, primeiro, um bom emissor, tá? Segundo, um bom receptor. E terceiro, mensagem clara, tá? Existem dois tipos de comunicação, verbal e não verbal. Então, a verbal é a mensagem transmitida através dos meios, que pode ser oral ou escrito. Não verbal é a mensagem transmitida através de sinais, símbolos, gestos, postura corporal, os quais devem estar diretamente coerentes à comunicação verbal. Então, o que acontece? Para que a gente possa se comunicar com o Criador, em primeiro lugar, a gente precisa saber que o Criador quer se comunicar. Em segundo lugar, a gente precisa estar com os meios, com os canais, tá? Funcionando. Por exemplo, se eu estou falando com alguém, eu estou usando o código verbal, quer dizer, eu estou usando, no caso, a palavra, né? E eu estou falando com a pessoa, mas a pessoa é surda, ela não vai conseguir entender o que eu estou falando. Quer dizer, um canal dela está com problema, não é isso? Para essa pessoa, se eu faço gestos, pode ser que ela consiga me entender, não é isso? Agora, se uma pessoa, ela tem problema de vista, né? Ou ela é cega, e eu apresento uma imagem, né? Ou faço gestos ou sinais com a mão, essa pessoa também não consegue receber a mensagem. Eu estou passando a mensagem, mas o problema está no receptor, né? Ou seja, o meio pelo qual essa mensagem poderia chegar a ele, o canal, está com problema. Tá? Então, quer dizer, o Criador querer se comunicar com a gente é uma coisa. Outra coisa é a gente estar com os canais bons para poder receber aquela mensagem, captar aquela mensagem, estabelecer essa comunicação. Então, quer dizer, o trabalho interno que a gente faz é para que essa comunicação seja estabelecida, porque o Criador tem a sua linguagem. Tá? Claro que, o que acontece? Quando há uma mensagem divina que chega através de uma pessoa que se elevou de nível de consciência, conseguiu captar aquela mensagem, ele vai passar isso, aqui nessa dimensão, ele vai usar uma linguagem aqui. E muitas das vezes essa linguagem, à primeira vista, parece muito simples. Não é isso? Mas, ela precisa ser decifrada. Não é isso? Então, quer dizer, nós tivemos muitas pessoas que estabeleceram essa comunicação, receberam mensagem e deixaram essas mensagens para a humanidade para nos ajudar. Mas a gente pode também estabelecer essa comunicação, essa interação. Por isso tem que haver o quê? Uma correção interna. Ou seja, a sabedoria interior da Torá tem como objetivo, a própria Torá tem como objetivo nos ajudar a quê? A nos repararmos, a nos aperfeiçoarmos para que essa comunicação que foi perdida, essa interação, seja restabelecida. Tá? Então, continuando, partindo já para o fim, só que existem muitas barreiras que podem impedir que uma comunicação ocorra. Como eu já disse, quer dizer, uma pessoa pode estar no campo humano, pode ser surda ou cega, né? Imagina, como que você vai falar com uma pessoa que é cega e surda? Não é isso? Fica um pouco difícil de você... São dois impedimentos, né? Você gesto não vai poder fazer, né? Você não vai poder usar também a oralidade. Então, tem o braille, né? Que a pessoa pode lá sentir pelo tato, mas, então, a comunicação já vai ter que ser feita de outra maneira. Mas, você tem barreiras, tá? Por exemplo, se eu estou conversando com você pelo WhatsApp, se a minha internet ficar ruim, quer dizer, a comunicação é cortada. Houve uma barreira, um impedimento. Então, há o corte da comunicação, tá? Então, o que acontece?
existem barreiras que impedem a nossa comunicação com o Criador, que o Criador se comunique conosco, ou que a gente esteja apto para se comunicar com. Tá? O que acontece? Dentro da comunicação entre nós e o Criador, a barreira em primeiro lugar, as barreiras são defeitos de caráter, quer dizer, os nossos defeitos vão servir de barreiras para essa comunicação. A gente não consegue captar as mensagens que chegam, não conseguimos percebê-las, tá? E às vezes o Criador fala conosco através de evento, fala conosco através das mensagens deixadas por pessoas elevadas, de várias maneiras, mas a gente não consegue perceber isso. O problema está no receptor. Quer dizer, o emissor passou a mensagem, mas a gente está com um problema. Então, os defeitos de caráter que nos limitam bastante é um impedimento para essa comunicação ocorrer. E mais as impurezas geradas por atos negativos. O que são atos negativos? Ações que são contrárias às virtudes. Tá? E pode até ser uma ação externamente boa, que no caso é percebida como boa, porém se a intenção é equivocada, é negativa, é também uma ação considerada uma ação negativa. Então, essas ações têm um efeito na nossa alma, um efeito bloqueador. Eles causam impureza na nossa alma. Então, essas impurezas também servem de barreiras para que essa comunicação com o Criador ocorra. Deu para entender? Então, a gente fica na dependência de pessoas que se purificam, tá? Que tenham um estado, que alcançaram um estado de pureza na sua alma, conseguem captar essas mensagens e transmiti-las. Tá? Mas essas mensagens também carecem de decifragem. Aí é que está. E em torno dessas mensagens que foram deixadas, através de escritos importantes, né, muitas mais interpretações foram feitas, porque muitas das vezes esses escritos caíram em mãos de pessoas impuras. O que quer dizer pessoas impuras? Pessoas cheias de defeitos de caráter, pessoas cheias de impureza, quer dizer, com a mente embaçada. Então, gera-se uma série de interpretações erradas, e aí o que acontece? Em vez desses escritos ajudarem, eles promovem o quê? O contrário. Então você começa a gerar um monte de pessoas que acham que são espirituais, que acham que têm conexão com o Criador, e não tem coisa nenhuma. Baseada nesses escritos, que o problema não está nem nos escritos, e nem naquele que transmitiu aquela mensagem, que ele captou a partir do nível de consciência que ele alcançou, mas naqueles que interpretaram seus escritos posteriormente, já que ele já não estava mais presente para poder proibir ou para poder impedir aquelas interpretações equivocadas. Está entendendo? Então, isso acontece aos montes com tradições antigas. É um grande problema. É um grande problema. Tá? Então, impérios, por assim dizer, são levantados em torno dessas tradições, e quando você vai ver, levantada em torno de interpretações erradas dessas tradições, ou dos escritos deixados por aqueles que pertenciam a essa tradição, dos sábios daquela tradição. Tá? Então, analogamente, a iluminação espiritual que chega ao homem, já falamos de o motivo ou o objetivo pelo qual, ou pelos quais os trabalhadores usavam o termo luz e iluminação. Tá? Então, a iluminação espiritual que chega ao homem, que é a expansão ou a emanação da vontade divina, provém de uma fonte espiritual elevada, que por sua vez procede de outra mais elevada, e assim sucessivamente. A fonte das fontes, até chegar à fonte das fontes, no caso a fonte suprema, o Ein Sof, origem de todos os desejos, fonte da realidade e sua totalidade, da qual emanam todas as iluminações possíveis. Tá? Então, quando a gente vai regredindo, a gente vai chegar na fonte suprema, que é o Ein Sof, tá? Da qual emanam todas as iluminações possíveis. Isto é, a vontade emana desde o infinito, do Ein Sof, e se manifesta em revelação após revelação. São vários graus, vários níveis. Passo a passo, tal como a sabedoria de um mestre se manifesta gradualmente desde o aluno do mais alto nível até o do nível mais inferior que aquele, e assim por diante. Como já foi expresso anteriormente, a vontade divina se manifesta, ou seja, se torna captável por meio das Sefirot. Isto quer dizer que essas são a revelação da vontade divina. Deu para entender? Quer dizer, por meio delas, a vontade divina se expressa. Então, os cavaleiros se dedicam a estudar isso. Não quer dizer que eles estudam só isso, mas eles estudam isso a fundo. Por quê? Porque toda a criação
foi traga a luz através desse sefirot. Tá? E a gente vai ver eu quero chocar isso com o que é dito numa obra muito interessante. Então, quando a gente fala que, os cabreiros falam que tudo foi feito através desse sefirot, a gente encontra também, por outro lado, midrashim que dizem que tudo foi feito por meio da Torá. Ou que o Eterno olhou na Torá e criou todas as coisas. Então, a pergunta é, o Eterno fez tudo por meio da Torá ou por meio desse sefirot? O que na realidade é preciso entender é que o termo Torá usado dentro do contexto cabalístico, na maioria das vezes é usado para fazer referência a sefirot. Deu para entender? Porque a Torá fala do quê? Das ações divinas através das sefirot. Por isso usa os nomes divinos, que se referem a sefirot. E das experiências que as pessoas tiveram com o Ein Sof através de determinado grau, propício à estrutura da sua alma naquele momento. Tá? Então, terminando, em síntese, a iluminação espiritual consiste na revelação da vontade. Então, quando na Kabbalah se diz, ou em alguma tradição espiritual se diz que a pessoa foi iluminada, quer dizer que ela conseguiu captar algo da vontade divina. E ela pode transmitir isso para a humanidade. Tá? Ela se elevou, ela conseguiu alcançar um estado vibracional, um estado de consciência, onde ela conseguiu captar. Algo foi revelado a ela. Então ela transmite isso, ela se torna o canal daquela mensagem. Tá? Então, consiste na revelação da vontade divina e a emanação da mesma. E mais ainda, na própria iluminação se encontra a ação do Criador, já que a sua vontade e a sua própria ação. Quer dizer, a vontade do Criador e a sua ação não se separam. Quer dizer, quando alguém tem uma iluminação e consegue captar algo da vontade divina, ele está captando uma forma de agir do Criador. Tá? Por quê? Porque esse sefirot são os meios através dos quais o Criador vai agir. Tá? Então, o que acontece? Não há uma diferença entre a vontade e a ação do Criador. Tá? Veja, que ele tem vontade é o que ele faz. Sua vontade e a sua ação estão unificadas. Por isso, temos como luz e iluminação. Por isso, os termos como luz e iluminação são usados nos escritos deixados pelos sábios dos segredos da sabedoria ou da existência. Tá? Então, isso que eu queria tratar com vocês hoje. Tá? Antes da gente terminar, eu queria ler um texto que aparece na obra Meor Einai, só para fazer um paralelo com isso que eu falei agora no final, em relação a que a gente encontra em alguns midrashim que tudo foi criado através da Torá, e por outro lado encontramos escritos cabalísticos que tudo foi criado através da sefirot, que o Criador criou os mundos através da sefirot. No Meor Einai, no 1.1, essa obra fala o seguinte, explicando a palavra Bereshit. Ele começa, Bereshit, no princípio. Quer dizer, Bereshit, ele explica com a Torá, que é chamada o princípio de sua obra, em Provérbios 8:22. E aí ele diz, o sagrado bendito seja, criou o mundo, isso citando o Zohar 1:5a, nós descobrimos que todas as coisas foram criadas por meio da Torá. E o poder do ator está naquilo que é posto em prática. Neste caso, o poder da Torá está em cada coisa e em todos os mundos. E também na pessoa, como está escrito. Esta é a Torá de uma pessoa, número 19:14. Como vamos esclarecer? Ele continua, a Torá e o sagrado bendito seja são Zohar 1:24a. Então, encontramos em todas as coisas a força vital do sagrado bendito seja. E tu dás vida para todos eles, como aparece em Neemias 9:6. Tu se contrai como se fosse possível, até os níveis mais baixos, e a porção da divindade de cima está colocada dentro da escuridão da materialidade. Pois a completa essência da intenção é para que os níveis mais baixos possam subir e ter a superioridade da luz sobre a escuridão, como aparece em Eclesiastes 2:13. Então, nesse texto,
nós vemos que aqui aparece a Torá como o meio do qual se valeu o Criador para poder criar todas as coisas. Então, não há contradição entre esses textos. A questão é que ora chamam Sefirot, ora chamam Torá. Tá? Porque, na verdade, a Torá fala das emanações divinas. Tá? Todo estudioso sério dessa tradição vai ver isso. Isso aí os cabalistas falaram o tempo todo nos seus escritos. Tá? Então, quando fala que o Eterno criou por meio da Torá, criou por meio das Sefirot, das suas emanações. Tá? Então, e quando fala aqui que a Torá e o Eterno são um, quer dizer, há uma unidade entre o Ein Sof e as Sefirot. Tá? Então, era isso que eu queria trabalhar hoje, para que a gente pudesse tomar consciência de alguns conceitos e, gradualmente, que o Eterno nos conceda a oportunidade e a possibilidade de ir ascendendo e aperfeiçoando a nossa alma e tendo direito e mérito para acessar novos segredos e entendê-los em níveis mais profundos e elevados. Tá bom? Então, a gente fecha por aqui. Vou dar a oportunidade aí para perguntas, se houverem algumas.